Ah, estamos aqui aguardando a entrada na live do Dr. Denis Baroni. Olá, Wilson. Tudo bom? Olá, doutor, tudo bem? Olá, pessoal que está entrando online aí na nossa live. Tudo bem? Camila, Leandro, todo o pessoal chegando aí, Ana Paula. E aí, Nilson, como é que está? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bom, doutor? Que Todo mundo alegria bem, né? poder estar contigo nessa live aí, né? O Dr. Denis, para quem não conhece, né, é PhD em medicina, altamente qualificado para falar sobre o assunto, né? Estou com o látis dele aqui na minha tela, né? Tamanho é o seu currículo e a sua autoridade no assunto, né? O Dr. Denis possui graduação em medicina pela UFSPA, especialização em patologia pela URGS, doutorado em medicina, ciências pneumológicas pela URGS, é atualmente chefe e professor adjunto do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e professor adjunto do Centro de Ciências da Universidade Vale do Taquari, a Univates, né? Sócio proprietário do laboratório DBC Patologia Diagnóstica, presta consultoria em patologia para laboratórios de anatomia patológica do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, região central do estado do Rio Grande do Sul. Esse é uma parte, né, doutor, do seu currículo. Faltou toda a parte aí, vínculo com Venâncio, né? 8 anos aí atendendo em Venâncio, durante 5 anos atendi ali no SF da Coronel Brito, né? Uma série de amigos que eu tenho lá, né? Ponte Queimada também. Agora eu estou mais no interior, voltei 20 horas, né? Nesse último concurso que houve. Então, o pessoal de Palanque, o pessoal de Vilar Lindo, Tangerinas, o pessoal de Travessa, que eu acabei saindo ali do posto por questão realmente de horário, não porque não gostasse do povo, né, mas por questão de horário ele foi difícil de manejar, Santa Tecla, né, então todo esse pessoal ali que eu continuo ainda atendendo durante a semana e a própria Secretaria de Saúde, né, então tá todo mundo em casa aí, né, igual a gente, né, Nilson, Isso. assustado com o vírus, né, eu atendi hoje de manhã lá no posto da Santa Tecla, mas é uma situação que a gente realmente nem nós, nem as pessoas mais velhas do que a gente já tinha vivido, né? Uma situação que assusta em função, né, da complexidade de sintomas respiratórios que os pacientes com comorbidades podem ter, né? Paciente idoso, paciente diabético, hipertenso, renal crônico, esses aí a gente tem que ter um pouco de cuidado porque são aqueles que têm um risco maior de complicações, né? Então é isso aí. Exatamente. A gente está numa situação assim nova, né? Eu não me lembro assim do país ter vivido essa espécie de pânico, ainda mais com as redes sociais, né? Muita informação falsa, muita fake news, né? Até, inclusive, a própria televisão tem tentado desvendar essa questão das fake news. Hoje, há pouco, eu estava olhando aquela questão do teve um vídeo que eu mesmo recebi de uma pessoa que fez a filmagem da carteira de vacinação do cachorro, onde ele tinha sido vacinado pelo coronavírus, comparando que essa vacina também valeria para humanos, né? E aí se esclareceu que ela é uma vacina que o coronavírus existem de vários tipos de coronavírus. O Covid-19 é esse que está atingindo a gente aí em cheio no mundo, né? Os humanos. Então, realmente é uma situação de apreensão. Eu estou trabalhando em home office, atendendo pelo WhatsApp, né? E ainda bem que a advocacia hoje se modernizou e permite isso, né? Muitos processos, a maioria dos tribunais hoje são adotaram o processo eletrônico, então a gente consegue fazer essa atuação de certa forma à distância, né? Sim, não acaba sendo possível fazer isso aí, né? O coronavírus, né? Inclusive esse, o Covid-19, ele é um vírus que ele não é primário dos humanos.
Ele passou de algum animal silvestre, que ainda não se tem uma certeza absoluta em relação a isso, mas que pelo consumo da carne muito provavelmente acabou infectando os humanos e aí tu teve a transmissão entre os humanos, né? Existem outros tipos de coronavírus, MARS, né, que era um tipo de coronavírus que era inicial dos camelos, teve também a SARS também, todos eles são exemplos de coronavírus, né? Então esse a gente está se preocupando, né? Quero tranquilizar também o pessoal que está nos vendo aí, o pessoal de Venâncio, porque, e de Santa Cruz também, eu estou vendo que tem um monte de aluno meu entrando aí no chat, né, na nossa live, que essa é uma doença que a gente está tendo todo esse cuidado de estar em casa, de ficar em isolamento, porque é basicamente esse nosso isolamento, essa condição que a gente está, é muito semelhante com a vacinação. Né? O que é a vacinação? A vacinação é um acordo coletivo, é um pacto social que nós fizemos, todos nós, de que nós todos, como coletividade, vamos nos vacinar para que não tenhamos doenças. É isso a vacinação. Se eu não imunizar o meu filho, bom, ele vai acabar podendo desenvolver a doença e a transmissão pode ocorrer. O que a gente está fazendo hoje, ficando em casa, não circulando, é basicamente um pacto social. É um pacto social para evitar a transmissibilidade do vírus. Tá? Num período mais arrastado de tempo, provavelmente nem estaremos, talvez falando mais daqui a alguns anos, talvez nem a gente faça testes em todo mundo, talvez só nas pessoas mais graves. O que a gente não quer agora, nesse momento, é sobrecarregar o sistema de saúde. Né? Então, nós estamos em casa, não é pelas pessoas mais jovens, não é pelas pessoas que não têm problemas de saúde. Nós estamos em casa pelos nossos avós, pelos nossos vizinhos, pelos nossos conterrâneos, né? Para evitar que esses pacientes imunossuprimidos, esses pacientes que têm problemas crônicos, que, como eu disse, são aquela parcela que mais sofre, para que eles precisem o menos possível de um aporte hospitalar, de uma ventilação mecânica. Né? Porque o número que a gente tem de leitos, ele é um número, ele até não é tão insignificante, né? Eu tive um acesso ali a uma informação que é uma informação que eu não vi nenhuma emissora ali também divulgando, que o Brasil ele tem uma das maiores relações de leitos de UTI e com suporte ventilatório do mundo. A gente é o quarto ou quinto país na relação de leitos de UTI com ventilação para habitante. Então, a gente teoricamente está bem. O problema é que esses leitos, eles muitos deles acabam ficando concentrados na região sul e sudeste. Então, todo esse nosso pacto aqui de não ir procurar, e aí eu aproveito, né, esse espaço para falar para o pessoal assim, ó, pessoal, exame não é o momento de ir no posto atrás de exame de rotina. Tá? Não é. Tem muita gente que está indo nos postos, principalmente no interior, achando assim, o vírus nunca vai chegar assim. Aqui, o vírus vai chegar. A gente deve ter algum caso, pela ascensão do número de casos no Brasil, a gente deve ter algum caso positivo nos próximos dias em Venâncio, aqui em Santa Cruz. O vírus vai chegar até a gente. Tá? E vai chegar no interior também. O pessoal no interior não pense que não vai chegar. E vejam, eu não quero passar assim o caos, o pânico. Eu estou tranquilo, eu continuo atendendo as pessoas. Né? Mas a gente tem que evitar a circulação, porque como é um vírus com uma transmissão muito fácil, ele passa muito facilmente para as pessoas. Né? E a gente tem que garantir que o sistema de saúde esteja apto a dar conta de toda essa situação. Então é basicamente isso. É um pacto coletivo que nós estamos fazendo como brasileiros. Né? E aí, como brasileiros, independentemente de cor, de time de futebol, de via política, a gente está aqui pelos nossos familiares, que muitas vezes não pensam da mesma forma que a gente, não torcem o mesmo time que a gente, mas é um pacto coletivo. Né? É isso aí que a gente tem que fazer. E pela sua experiência, assim, doutor, pela sua... como professor da Unisc, da Univates, né, e atuante aqui, principalmente na nossa cidade de Venâncio Aires, e por ter essa docência nessas universidades, tem o conhecimento da região. Como é que está a nossa região no sentido de... Como é que está a nossa região, assim, no sentido de preparada para esse surto, né, para essa pandemia que se aproxima com força total aí da nossa região? Há motivo para pânico? O que a gente pode esperar das autoridades dos municípios, né?
qual é a expectativa para que a gente... Ó, a vereadora Isaura, oi, vereadora Isaura, seja bem-vinda. Então, senhor, qual é a expectativa sua, né, diante da estrutura que temos na região e no nosso município aqui de Venâncio Aires para esse enfrentamento? Não, o nosso município tem o Hospital São Sebastião, ele conta, né, com uma UTI. Aqui também em Santa Cruz nós temos os 12 hospitais com UTI, inclusive UTI pediátrica do Hospital Santa Cruz. Então, isso tudo assim a gente vai ter que aguardar como vai ser a evolução desses casos, né? A Secretaria de Estado da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, ela fez um estudo epidemiológico bastante relevante, que é o seguinte: é o tempo entre o primeiro caso e o 50º caso, o caso de número 50, tá? Esse tempo, quanto maior for esse tempo, menor vai ser a exigência de hospitais, de UTI, de todo esse suporte. Então, a gente deve ficar... Eu não acredito que a gente tenha, assim, um estado caótico, como, por exemplo, a Itália está vivendo, a ponto ali dos profissionais da saúde terem que escolher quais as pessoas que eles vão colocar em ventilação mecânica e quais não. Lá está esse caos. Mas, assim, a gente tem que ficar atento com uma coisa. Lá eles estão saindo do inverno, a população idosa, o percentual de pessoas idosas e com comorbidade é muito maior do que a nossa. Eles não fizeram esse isolamento que a gente eles demoraram para fazer o isolamento. Eles não deram muita bola para o coronavírus e ele se mostrou um vírus extremamente de contágio, extremamente frequente, muito grande. Uma pessoa contaminada, como ela pode passar um tempo assintomática, ela pode estar espalhando o vírus muito facilmente para os contatos dela. Tá? Então, isso tudo, a resposta que o sistema vai dar, já está dando, né? Aqui em Santa Cruz, por exemplo, no poliesportivo, eles disponibilizaram ali, colocaram 50 leitos dentro do poliesportivo. Aí em Venâncio, a gente tem, no pavilhão do Bastião, nós já temos uma equipe que vai receber pessoas. Isso também é importante, né, para dizer como é que essa situação está sendo organizada. Pessoas com problemas respiratórios, com quadro de suspeita gripal, que não têm comorbidade, que não são idosos, não devem se dirigir a posto de saúde, devem se dirigir durante os dias da semana lá para o pavilhão do São Sebastião Marte, ali do lado do hospital. Tá? Ali vai ter uma equipe de médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, para fazer avaliação de caso por caso. Paciente doente crônico, ou então idoso, que tenha um risco maior, deve procurar a UPA. Tá? Então, organizar esse pessoal. Idoso, UPA vai ser atendido de uma forma prioritária. Pessoas da nossa idade, mais jovens, com sintomas respiratórios como se fosse uma gripe, devem se encaminhar ali ao Hospital São Sebastião Marte. Também existe um telefone, vocês podem acessar ali no site da Prefeitura, que é um telefone, é um celular da Vigilância Epidemiológica. No caso de dúvidas, entre em contato através daquele telefone que vai ter uma pessoa para atender vocês. Tá? Então, não adianta, por exemplo, eu doente ir até um posto de saúde com sintoma respiratório, talvez uma infecção com coronavírus, que eu vou passar para todo mundo que está esperando a consulta. Então, a gente tem que se organizar também para isso, para fazer com que o vírus circule menos. Evitem, como eu disse, procurar os serviços de saúde para situações que podem esperar. Tá? Renovação de receita. As receitas, o pessoal que está com a receita vencida, tá? Renovei a receita lá para 6 meses. Vá até a farmácia. Existe uma lei estadual que foi também acatada pelo município, que o prazo de validade das receitas contínuas é de 1 ano. Receitas controladas 6 meses. Então, pegue a sua receita, o xerox, o que tiver, vá até a farmácia que vai ganhar o remédio. Então, não procurem o posto para renovação, por favor, não procurem o posto para renovação de receita, não procurem o posto para realização de exames de laboratório. Mesmo que a gente solicite na rede, vocês não vão conseguir realizar o exame. Os laboratórios estão fechando o raio-x, está fechado na Radisson também. Tá? Então, procurem não ir de uma forma desnecessária aos serviços de saúde. Tá? Então, como está a nossa rede vai depender da forma como o vírus vai avançar.
A gente pode ter talvez uma subtomara, né? Que a gente tenha uma subutilização em relação aos leitos. Tomara que toda essa mobilização que a gente fez seja desnecessária, mas pode acontecer sim uma situação mais dramática. Não acredito que semelhante ao que está acontecendo na Itália, mas semelhante a alguns outros países europeus. Então é possível que isso aconteça, né? Mas depende da gente, é o nosso pacto coletivo, como eu disse. Sim. Até teve a participação aqui da Ana Paula, que falou que ela está cuidando de uma pessoa acamada e ela queria saber qual é os cuidados que ela deve ter com essa pessoa, né? Os nossos idosos, né? A gente nós estamos todos, deveríamos ficar todos confinados em casa, tá? Se houver, né, digamos que a pessoa, tipo eu, né? Eu estou trabalhando normal. Eu tenho tomado um certo cuidado em relação, por exemplo, eu chegar em casa, tirar minhas roupas, ir para o banho, separar minhas roupas para não contaminar minha esposa. Né? Então, os mesmos cuidados, álcool gel, né, higienização das mãos, das maçanetas, né, dos trincos ali da porta, esses cuidados devem acontecer. Se existe algum paciente, né, alguma pessoa idosa, imunossuprimido, que a pessoa conviva, procure deixar essa pessoa num cômodo mais restrito. Né? E não procure transitar muito ali dentro desse cômodo. Vá ali, né, faça o que tiver que fazer, mas saia. Procure deixar essa pessoa também em um isolamento meio dentro de casa também. Tá? Principalmente se tem uma grande circulação, assim, um entra e sai muito grande de pessoas em casa. Então, a higienização das mãos é fundamental. O álcool gel funciona, acreditem. Ele funciona melhor do que o álcool líquido normal. Porque o tempo de ação dele, ele fica mais tempo ali, tu fica mais tempo esfregando as mãos, que é o tempo necessário para o vírus ser morto. O álcool líquido, tu espalha, ele rapidamente evapora e pode a gente ter alguns vírus que podem permanecer ali ativos. Então, cuidados de higiene de uma forma normal. Tá? Não, a gente não pode, como eu disse, ficar assim em estado de pânico. Não é a gente tem algumas doenças infecciosas que são muito mais contagiosas, né? É cara ou coroa, né? Cara ou coroa, tu vai morrer por ebola ou não vai? O coronavírus, ele tem uma ação, tem um contágio muito rápido, né? E ele tem essa mortalidade, essas complicações maiores em pacientes. Perguntando quanto tempo dura a ação sabonete ou álcool gel. O álcool gel ele deve ser utilizado após cada contato físico para eliminar aquelas partículas, eliminar as partículas virais e ele fica durando até tu ter o contato com alguma pessoa ou com alguma superfície que possa ter o vírus. Então, por exemplo, se tu fez o uso do álcool gel e entrou na tua casa, se tu fizer isso sempre, teoricamente, tu não vai ter vírus na tua casa, né? Se não tiver mais ninguém ali contaminado, coisa que vale. Então, a higienização das mãos não é só o álcool gel. A higienização correta das mãos, né? Usar um sabonete, esfregar ali bem as mãos e até a região do cotovelo, né? O sabonete é eficaz também para fins de asepsia, tá? E a Carol também tem uma pergunta ali, professor, sobre quais são os EPIs realmente necessários para os profissionais de saúde. Está havendo uma certa... Estão muito confusos aí com relação a qual é o equipamento de proteção aí realmente necessário para quem é profissional da saúde. A máscara que tem sido recomendada é uma máscara N95, que é uma azul, né? Que ela é uma máscara que fecha mais e evita o contato e a penetração ali da partícula viral, né? Depois aí, depende, né? A gente não teve, como eu disse, nenhum caso ainda confirmado na região. A gente vai ter. Tá? Isso não é... Eu estou sendo realista com vocês. A gente vai ter casos de coronavírus aqui. Tomara que sejam poucos. Né? A gente vai ter... Vocês estão vendo que está chegando em tudo que é lugar. Então, a gente vai ter essa infecção aqui. E claro, depende, né, se tu vai coletar ali um suave, vai coletar um teste para positividade, né, para aferição do coronavírus, aí existem outros EPIs que tapam o rosto, que protegem as mãos também. Hoje eu passei no pedágio ali, né, aqui entre Santa Cruz e Venâncio, o pessoal estava atendendo ali, estava dando troco de luva, né? De luva essas de procedimento, né? É uma forma deles não se contaminarem, mas assim, por exemplo, tocou no dinheiro, tem que... Isso é uma coisa que a gente já deveria fazer, né, Nilson?
Tocou no dinheiro, tem que higienizar as mãos. Tu não vai espirrar assim, fazer aquele escândalo. Espirra aqui, né? Evita nesse momento de transmissibilidade do vírus, evita o contato físico direto. Né? Até os pacientes ali estranhos, né? Porque geralmente eu aperto a mão deles. Agora, essa última semana, eu tô, né? Não posso por causa do vírus. Até estendem a mão, a gente fica, né? Até meio sem jeito, mas não, vamos evitar por causa do vírus, né? Então, são esses cuidados que a gente já deveria ter diariamente, que a gente não se preocupa, mas que acabam vindo assim à flor da pele na medida que a gente vai tendo quadros de infecção como é que a gente está vivendo, né? Então, é cuidado individual e o cuidado coletivo. O maior cuidado nesse momento é se a pessoa não precisar sair de casa, que ela não saia. Esse é o principal cuidado, tá? Também assim, eu não quero também passar uma visão equivocada, né? De que, por exemplo, qualquer idoso que vai contrair a doença vai morrer ou vai ter complicação. Não, não vai. Né? A gente sabe ali que a taxa de complicação entre idoso flutua entre 10% e 15% dos casos. Então, tem muito idoso que vai desenvolver, vai contrair a doença, talvez seja até assintomático, ou tenha poucos sintomas. Então, é isso aí. Cuidado em relação a essa transmissibilidade do vírus, não exposição ao vírus. Perfeito. Eu acredito, professor, que essa orientação é muito importante nesse momento. A gente percebe que muitas vezes até o profissional da saúde tem algumas dúvidas, né? Eu agradeço muito a sua participação nesta live, né? E fico feliz em poder contar com a tua colaboração, né, aqui em Venâncio Aires para mais esse esclarecimento. Só para responder ali a pergunta do Marco Antônio ali que mandou, né? Se vai ser necessário só essa pausa até o final de março, ela vai ser estendida. Olha, Marco, quem vai nos dizer isso aí é o comportamento do vírus, né? De como vai ser a infecção. Talvez seja necessário realmente que a gente faça um período de pausa maior. Quem vai nos dizer isso, quanto mais casos a gente tiver, quanto maior for a curva de ascensão da infecção, provavelmente esse tempo... Os especialistas, de uma forma geral, eles estão acreditando que o pico de brasileiros infectados ele seja atingido no final de abril, começo de maio. Agora, eu não sei dizer para vocês, né, por exemplo, se a gente vai ficar em isolamento até esse tempo, eu não sei. Quem vai nos dizer isso é basicamente a forma de transmissão do vírus. Os profissionais da saúde de Venâncio, aqui né, da região, nós estamos todos mobilizados para prestar o atendimento inicial possível, né? Até teve muitas postagens ali, né, dos profissionais na frente de hospitais dizendo, olha, nós estamos aqui por vocês, não venham, não saiam de casa, né? Nós estamos aqui trabalhando para vocês. Então, procurem realmente só irem até os sistemas, até o serviço de saúde em situação realmente de necessidade, tá? Se não, procurem não se deslocar lá. E telefone, pavilhão lá do Bastião para situações de sintomáticos respiratórios sem fator de risco e paciente com comorbidade idoso UPA, tá? Acho que era isso aí. Outra informação importante, a gente tem acompanhado nas redes sociais que há um certo pré-julgamento de qualquer atitude ou ação que muitas vezes o governo federal, estadual, muitas vezes o municipal ou das cidades vizinhas vem tomando. Também a gente precisa ter essa compreensão de que é um fato novo e, de certa forma, há um amadorismo geral, porque ninguém é profissional nesse tipo de assunto, até porque nunca se passou por isso antes, né? Ali, né, só para responder de novo ao Fábio, né, que o Fábio, eu acho que já tinha, eu não sei se foi ele que colocou algo a respeito dos casos suspeitos, né? Vai chegar um momento, né, Fábio, que a gente não vai conseguir testar todo mundo. A gente vai acabar dando uma prioridade para os casos graves, realmente, aqueles que estão complicados, que vão acabar sendo testados. Né? Eu acho que muitos dos que estão online aí se recordam da infecção que houve em 2009 pela H1N1. Teve barraca na frente do Hospital São Sebastião Mártir, foi todo aquele desespero.
né? As pessoas continuam morrendo de H1N1. A gente só não fica sabendo, mas é um número bastante limitado, porque depois disso apareceu vacina, a gente compreendeu melhor como é que funciona todo o processo, né, de infecção, como é que funciona a cadeia de transmissibilidade, né? Então, não adianta muito, né, a divulgação de casos suspeitos, nos interessa nesse momento, até porque, se vocês acompanharem, a enormidade dos casos suspeitos tem sido negativos. A gente está testando gente demais. Tu testa lá 100 para encontrar 2 positivos. Então, a divulgação dos casos suspeitos, ela não nos interessa muito nesse momento. Nos interessa agora são aqueles confirmados. E Né? como, Diga. e como é que funciona esse teste? Como é que se dá ele? Como é que ele é procedimentalmente realizado assim, na pessoa? Como é que você alega se, por exemplo, doutor, que tem o número de testes é limitado? De que forma ele é executado? Estão sendo testados nesse primeiro momento esses pacientes que são considerados pacientes febris e que tiveram realmente ou vieram do exterior, daqueles países onde tem o vírus circulante, ou então pacientes febris que tiveram contato com com alguém que tenha vindo nesse país. Tá? Esses são os casos considerados, no primeiro momento, os casos mais suspeitos. A gente sabe que em alguns estados da federação, a infecção, né? A gente tem casos ali que a pessoa não saiu de fora do Brasil e não teve contato que ele soubesse com alguém que tenha vindo de fora e a pessoa se contaminou. Santa Catarina, São Paulo já tem a transmissão do vírus assim dentro, né? O que vai fazer com que esses casos nesse momento sejam testados? A gravidade da apresentação. Tá? Então, a gente tem kits em uma quantidade suficiente, né? A Fiocruz tá aumentando a produção desses kits para dar conta ali, né? De toda essa testagem na população. Só que vai chegar um momento que nós só vamos testar os casos mais graves, né? Isso vai acontecer ao natural. Eu não sei se vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas a gente não vai ficar testando todo mundo para coronavírus para sempre. Assim como a gente não vai ficar confinado pro resto das nossas vidas em casa. Né? Então, o que a gente tem que preservar agora, que eu quero que todo mundo veja, né, e raciocine bem, é não sobrecarregar o sistema. Tá? Então, é fazer com que o vírus circule o quanto menos, né, para que o sistema de saúde consiga comportar todo mundo. Se eu indico fazer a vacina da gripe agora, olha, se é para ir para um posto, né, encher um posto com um idoso, é melhor não fazer vacina. Nesse momento, né? Porque tu vai expor, vai tirar um idoso de casa para levar para uma unidade de saúde que eu não sei se não vai ter um outro idoso contaminado. Então, talvez, né, tem que esperar como é que vai ser as recomendações aqui da Secretaria de Estado aí, né, e também a Secretaria Municipal em relação à vacina. Só que não me parece ser uma coisa muito lógica tu tirar um idoso que tem, né, no meio de um surto que está todo mundo dizendo para ficar em casa, tu tirar esse idoso de casa para levar para um posto para fazer vacina. Que tu vai ter uma aglomeração ali, a não ser que tenha uma hora marcada. Até o ideal seria que, claro, que a gente falando de situações que realmente fogem, né, da nossa realidade, o ideal seria que as equipes vacinassem em casa, de uma forma domiciliar, esses idosos. Mas igual, tu vai introduzir aí um agente de saúde na tua residência. Entendeu? É uma coisa assim que é complicada. Eu prefiro não me manifestar muito em relação a isso, vamos ver o que as autoridades ali vão dizer. Né? Mas vacina é sempre interessante a realização. Tá? O que a Aninha colocou aqui? Peço ao professor que... sim, tem muita fake news. Tem muita fake news. Ontem eu fiquei perplexo, eu recebi uma fake news ali envolvendo um colega da Unisc, o Dr. Marcelo Carneiro, infectologista aqui de Santa Cruz, que o áudio não era dele. Não era, quem conhece a voz do Carneiro e conhece a atitude profissional do Carneiro não acreditaria naquele vídeo. Eu automaticamente mandei uma mensagem, tentei ligar para ele, mas obviamente com toda essa situação ele estava ocupado. Eu mandei uma mensagem e ele já me disse que era fake. Logo depois o Hospital Santa Cruz divulgou ali, tem fake de gente que se diz funcionário. Pô, disseram que o Carneiro, imitaram o Carneiro, falaram que o Carneiro estava em Pelotas, o Carneiro está aqui em Santa Cruz. Né? Então, tem muita fake news rolando ali. Uma outra coisa que muitos alunos me perguntaram hoje, né, durante as aulas, em relação à hidroxicloroquina.
né? Que é um remédio que ele é usado no Brasil contra a malária, mas também é usado para algumas doenças reumatológicas, tipo lúpus, artrite reumatoide. Pessoal, não tem nenhuma comprovação que isso aí funcione ainda. Tá? E ele é um remédio que ainda os pacientes que usam eles têm que ficar em acompanhamento oftalmológico, ele causa problema ocular. Então, é um remédio que não funciona, a gente não tem nenhuma comprovação que ele funcione para o coronavírus e ainda pode causar efeitos adversos ali graves e permanentes. Então, não façam loucura, tá? Eu peço, pelo amor de Deus, também que eu falo isso aí e o pessoal não acredita, né? Quando me falam isso aí... Essa informação é muito boa, professor, porque eu estava acompanhando no noticiário há pouco, né, que as farmácias já estão sem esse novo medicamento anunciado pelo Donald Trump, inclusive, né, que acabou gerando uma correria mundial por um medicamento, muitas vezes as pessoas se medicando sem precisar, correndo o risco do efeito colateral. E aí o pior ainda, né? A pessoa que tem indicação de usar, que é uma paciente com lúpus, uma paciente com artrite reumatoide, não vai conseguir fazer a terapêutica que está indicado para ela. Entendeu? A coisa é mais grave. A gente não tem malária aqui no Rio Grande do Sul, por isso que os estoques aqui de hidroxicloroquina devem ser muito menores do que Amazonas, do que Roraima, né? Mas então, tu tirar a possibilidade de tratamento real de uma pessoa que usa o medicamento por uma indicação para te usar assim por uma subjetividade, pessoal, não façam isso. Uma outra coisa que eu estava dizendo assim, pelo amor, isso é bem assim, já me falaram várias vezes aí em Venâncio, eu quase enlouqueci. Pessoal, creolina não foi usado para consumo humano. Vocês não devem tomar gotas de creolina. Aquilo ali é extremamente hepatotóxico. Tá? Não sei se já ouviu falar assim, o pessoal que toma uma gota. Eu só não ouvi ainda. Ah, então tem. Já me falaram várias vezes. Vai aumentando uma gota até 10 e depois vai diminuindo uma gota por dia até 0. Então não tomem creolina, pelo amor de Deus, não tomem creolina, não serve para creolina, tu usa para outras finalidades, não é para consumo humano nem gotas, pelo amor de Deus, tá? Então o pessoal também usa, não aumenta a imunidade. A mesma coisa que tu falou da vacina ali veterinária, também me falaram hoje, né? Então não. O bálsamo alemão. Mas também não foi usado para esse propósito. Não foi usado para esse propósito. É mais assim, o bálsamo alemão ainda é mais uma coisa cultural, mas agora a creolina, sabe? Não vai dar certo, não vai dar certo. Chega a ser cômico, né? Se não fosse realmente um momento, não fosse trágico, né? Aqui o meu aluno, o Jackson, está dizendo que aqui em Santa Cruz acabou todas as farmácias a cloroquina, entendeu? Assim, para que fazer isso, né? Isso aí é justamente o que a gente não quer fazer. Eu falei várias vezes aqui na nossa live, né, Nilson, do nosso acordo coletivo. Pô, não faz parte do acordo coletivo tu ir lá e tu comprar todo o álcool gel existente no supermercado. Não faz parte do acordo coletivo. O álcool gel não vai te salvar. Tu entendeu? Ele vai ser útil para te higienizar. Agora, assim, ó, tu não usa 1 litro disso. Para que tu quer, assim, ó, 20 litros de álcool gel? É uma coisa que é um egoísmo que beira, assim, situações de desespero. A gente não tá para tudo isso, né? O álcool gel, por exemplo, se tu tiver que ter alguma complicação, tu vai ter com álcool gel sem álcool gel. Ele serve só para desinfetar, ele não é uma tábua de salvação que tu vai te abraçar nela e vai fazer com que tu não complique. Né? Que vai nos dar a resposta disso aí é o nosso próprio sistema imunológico, né? Então, muita calma para o pessoal, se a gente continuar assim, né, respeitando, né, esse nosso confinamento, né, meio que obrigado, o vírus circula menos gente vulnerável vai precisar de leitos de UTI, de ventilação mecânica, de um atendimento terciário, que é esse atendimento mais complexo, mais caro. Né? A atenção básica a gente tem aí no município, em todos os distritos, né? Tem um posto em cada distrito. Muito difícil assim. Tudo bem que às vezes tu tem que te deslocar algumas distâncias um pouco maiores, mas tu tem um posto fixo ali no teu subdistrito. Então tu tem durante a semana um ponto ali que tu pode te direcionar. Então nessas situações busque o atendimento, até ligue primeiro para avisar, até para que o posto, a gente está preparado, mas até assim para separar a máscara, para já estar preparado para receber para não misturar esse paciente no meio dos demais. Então, vamos nos organizar, não caiam em fake news, não tem nenhum medicamento que seja eficaz hoje para o coronavírus, nem creolina, nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, nada, tá? Então, é ter calma nesse momento de confinamento. Isso eu acho que é mais difícil até para o pessoal da geração mais nova, né, Nilson? 2, 3 gerações aí abaixo da nossa, que é uma geração mais dinâmica, então eles não conseguem ficar parados em casa. Então,
é momento de reflexão, peguem um livro, tentem se desvincular um pouco desse caos assim, que está sendo colocado na imprensa. Os números vão aumentar, eles vão ultrapassar daqui a alguns dias, talvez amanhã mesmo, ultrapasse os 1.000 casos no Brasil. Nós vamos ter, esses 1.000 vão se tornar 10.000 em um período de tempo relativamente curto. Nós vamos ter mortes, isso aí está tudo mais ou menos previsto. Agora, a gente tem que dar e garantir uma estrutura de atendimento hospitalar e de suporte para essas pessoas que vão precisar. A gente não pode sobrecarregar o sistema. Né? Todo mundo ficar doente, a gente ter, por exemplo, em Venâncio, 100 casos graves que vão necessitar de UTI. Nós não, infelizmente, a nossa UTI não tem 100 leitos. Então, é tentar fazer com que o vírus circule menos para conseguir dar um aporte ali de atendimento para toda a população. Perfeito, doutor. Esse esclarecimento, eu acredito que foi muito importante. A gente vai procurar, inclusive, deixar registrada essa live aqui para que ela possa ser acessada por outras pessoas. Eu acho que o esclarecimento qualificado, como é o senhor, para esse momento tão desafiador, né, qualificado para orientar não só a população, como também os profissionais que estão aqui na live, os estudantes de medicina, enfim, a toda a nossa sociedade. É um momento novo, né, muitas autoridades políticas, inclusive, né, vereador Isaura, constatei aí a presença nessa live. Então, a gente precisa, é um momento novo para todos nós, né, e fica essa conclusão, né? Nós seremos atingidos, muito atingidos. A gente só precisa fazer esse isolamento agora para que a gente não tenha a sobrecarga do sistema e quando nós formos atingidos, nós possamos ser tratados pelo sistema público, né? O sistema privado, enfim, mas para que o sistema comporte esse atendimento necessário. Isso aí. Eu aproveito também, já tinha mandado um oi para a Isaura, mando um abraço muito carinhoso para ela, né? A gente trabalhou junto lá no posto do Kaique durante alguns anos, né? Então, é muito bom reencontrá-la aí. Já tive a oportunidade, depois que eu voltei para o município, de encontrá-la, então mando um abraço carinhoso para ela. Né? E para ti também, né, Nilson? Eu agradeço a tua oportunidade, estou à disposição aí do pessoal também, né? Entre em contato comigo aí nas redes sociais, respondo ali via Facebook, me adicionem ali via Facebook, no próprio Instagram, no que eu puder ajudar. Eu tô aí, né? E tô na rede, no município durante os dias da semana. Tá bem? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. E bom trabalho aí para o senhor. Boa sorte e estamos juntos. Tá bom, feito, Nilson. Abraço aí para todo mundo, tá? E confinamento, né, pessoal? Abraço aí, tá? Feito. Confinamento. Valeu, um abraço.